Olá, meninas! Bom, hoje vamos iniciar a aula sobre estruturas gestacionais. Já estou aqui com o meu script, vou trazer, tá tudo anotadinho para que eu não esqueça nenhum ponto para trazer para vocês aqui. Então, vamos começar. Bom, estruturas gestacionais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre útero, placenta, bolsa amniótica, líquido amniótico, cordão umbilical, todas essas estruturas para que a gente possa conseguir, principalmente, visualizar essas estruturas, tá? Isso é muito importante para que na hora do trabalho de parto, principalmente, quando o profissional que esteja te acompanhando, ele fale, né? Ah, agora eu vou fazer um toque para ver como que está o colo do útero. A bolsa amniótica rompeu, o bebê está na posição tal, né? Tudo isso facilita para que vocês consigam visualizar. Então, eu gosto muito de trazer essa aula para que vocês consigam olhar essas estruturas e na hora que é falado sobre elas, né, ao colo do útero, ao cordão umbilical, a gente consegue visualizar e entender melhor todas essas cenas. Então, a gente vai falar bastante sobre essas estruturas hoje. Vamos lá. Então, esse aqui é o nosso útero, tá bom? No nosso útero, nós temos aqui embaixo, nesse pequenininho aqui, o nosso canal vaginal, tá bom? Que é por onde o bebê sai. Aqui nós temos o nosso colo do útero. Perceba que toda essa proporção aqui do útero é chamada de colo e que ele é bem grosso. É justamente essa estrutura que vai ser afinada durante o trabalho de parto pela contração. Então, o bebê ele vai afinando com a cabecinha dele ali esse colo do útero e dilatando, entende? Então, tudo isso aqui é colo do útero. Por isso que durante a gestação, ele é grosso, né? Fechadinho. E no meio do nosso colo do útero ali, tampando, nós temos uma estrutura chamada tampão mucoso. Esse tampão mucoso, ele é como se fosse aí um chiclete mesmo. Ele é bem espesso, justamente para ficar ali naquele colo do útero, tampando tudo para que não entre em contato com o que está dentro do útero, tá bom? Por quê? Porque dentro do útero, o bebezinho, bolsa amniótica, líquido amniótico, é tudo estéreo. Então, esse tampão mucoso, ele faz essa barreira de proteção, ele fica bem ali na estrutura ali do colo do útero para que nada entre em contato, tá bom? Bom, o nosso útero, ele é um órgão muscular. O que significa isso? Ele é um órgão forte, que justamente durante o trabalho de parto, ele vai ter contrações uterinas para que empurre esse bebê para nascer. Então, ele precisa ser um órgão muscular e muito forte para empurrar esse bebê. E aí, diga-se de passagem, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre a questão de hormônios. Durante a gestação, o que está em alta é a progesterona. A progesterona é um hormônio que vai manter, uma das funções dela é manter o útero em stand-by, quietinho, né? Que ele não tenha contrações uterinas durante a gestação. Por quê? Porque não está na hora do bebê nascer, certo? Só que ela não consegue atuar só ali no útero, né? E ela acaba atuando também em diversos órgãos. Bexiga, estômago, intestino. E é justamente por isso que durante a gestação nós temos frequência urinária aumentada, constipação, acidez aumentada, né, que são as azias ou até os enjoos. Por quê? Porque como a progesterona ela está atuando ali no colo do útero, né, no útero inteiro, desculpa, ela acaba também deixando esses outros órgãos todos em stand-by. Então, o intestino ele fica mais lento para funcionar, a bexiga ela acaba ficando muito relaxada, então cada pouquinho de xixi que dá ali, né, que forma ali, você acaba tendo vontade de fazer xixi, o estômago fica mais relaxado, mais difícil de processar os alimentos, e isso acontece desde o início da gestação. É comum ir lá para o final da gestação que nós tenhamos constipação, frequência urinária aumentada, azias, né, ou até o enjoo por causa do aumento do bebê, do tamanho do bebê. Porém, durante a gestação, no início ali da gestação, não é por causa do tamanho do bebê, afinal o bebê está pequenininho.
É por causa da progesterona, certo? E aí, conforme a gente vai caminhando para o final da gestação, nós temos o aumento do estrogênio e a diminuição da progesterona. Esse estrogênio aumentando, ele deixa esse útero cada vez mais receptivo à ocitocina e outros hormônios que vão começar a fazer ali a contração uterina. E aí, a musculatura desse útero ele precisa ser forte para que na hora do trabalho de parto ele consiga empurrar esse bebê, certo? Então, como eu disse para vocês, é um órgão de musculatura forte, né? É ali que acontece as contrações. O útero realmente, na hora que vem a contração, ele vem de cima para baixo, empurrando esse bebê realmente para que ele nasça, tá? E eu gosto de mostrar muito para vocês essa divisão do útero, para que vocês consigam entender. O bebê, ele está aqui em cima, dentro do corpo do útero, né? Aqui em cima, nessa cavidade que fica ali solta, vazia, para que esse bebê se forme todo ali. E aqui embaixo nós temos vagina, colo do útero e nós temos as nossas tubas uterinas ligadas aos nossos ovários. Essa imagem aqui, ela vai mostrar para vocês o colo do útero, tá? Gente, é aqui que a gente vê a dilatação, tá? É aqui onde o médico faz o exame de toque, ou a enfermeira obstetra faz o exame de toque para ver a quantidade de dilatação que a gente tem. É esse pequenininho buraquinho aqui que vai dilatando. E para quem não sabe, nós mulheres dilatamos até 10 centímetros, tá? Então, com o toque, a gente vai vendo não só a dilatação, porque a gente consegue ver ali posição do bebê, como que tá a permeabilidade, o amolecimento desse colo, se esse colo ele tá médio, se ele tá bem molinho, se ele está totalmente duro. E aí, uma curiosidade para vocês também. Um colo que a gente fala assim, o colo tá duro ainda, né? Precisa ser mais trabalhado. Ele tem a textura da pontinha do nosso nariz. Isso aqui é um colo duro, tá bom? Quando o colo tá molinho, ele tem a textura da nossa orelha. Então, da abinha aqui da orelha. É um colo molinho. E ele, como eu disse para vocês, gente, o trabalho de parto ele é dinâmico. Eu preciso dizer isso para vocês. Então, não vai acontecer só a dilatação. Agora está só na dilatação. Não, ele é dinâmico. Então, conforme vai sendo dilatado, esse colo vai sendo afinado. Lembra que ele é grosso e fechado. Então, ele vai sendo afinado, dilatado. Esse bebê vai descendo e girando, tá bom? Então, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. O trabalho de parto ele é dinâmico. Aqui eu mostro para vocês um bebezinho cefálico. Depois a gente vai falar também sobre as posições fetais, né? O que é um bebê cefálico, o que é um bebê transverso, o que é um bebê córmico, né? O que é um bebê pélvico. Tudo isso a gente vai entender. Mas agora, o comum é um bebê cefálico, tá bom? Cabecinha aqui embaixo, olha como esse colo, o primeiro aqui, ó. Primeira imagem, olha como esse colo, ele é grosso, tá bom? Então, ele é grosso, e aí, aos pouquinhos, conforme a contração vai vindo, na crescente do trabalho de parto, então, o trabalho de parto, ele não começa já com aquela dor, aquela contração gigantesca. Ele é uma crescente. Então, conforme esse trabalho de parto vai crescendo, vai aumentando, tanto as contrações quanto a frequência das contrações, esse colo de útero vai sendo trabalhado, diminuído, né? Vai começando a dilatar. Então, aqui, o bebê, conforme ele vai sendo empurrado, ele vai diminuindo a espessura, vai afinando esse colo e vai dilatando até o colo chegar em 10 centímetros, que é quando a gente está no expulsivo. Aqui eu trago essa imagem para alertar vocês em relação às gestações tubárias, tá? Que são as gestações ectópicas que a gente fala. Que é quando o bebezinho, né? Vamos lembrar aqui, ó. Aqui no nosso ovário, nós soltamos o óvulo, né? Amadurecido, pronto para ser fecundado. E quando nós temos a relação, tem os espermas que vão nadar aqui dentro dessa tuba uterina e fecundar com o óvulo.
O óvulo, depois de fecundado, ele precisa fazer esse caminho de volta e cair lá no corpo do útero, tá? Porém, existem algumas gestações que ele não consegue chegar no corpo do útero e fica paradinho aqui na proporção da tuba uterina. E isso é uma gestação muito grave para a mulher. Por quê? Porque não tem como o bebê se desenvolver aqui. Então, a gestação ela não vai para frente. Porém, se essa trompa se rompe, o risco de hemorragia é muito grande para a mulher e isso pode sim levar a óbito materno, tá bom? Então, nós precisamos observar e olhar muito para isso. Por que eu estou dizendo isso? O correto, tá, gente? O que deveria acontecer é descobrir que estou gestante. Fiz lá o meu exame, o meu teste de gravidez deu positivo. E aí o correto seria que a gente fizesse o beta-HCG quantitativo, para saber a quantidade de beta-HCG que nós temos no sangue. E a partir de 2.000 é quando a gente deveria fazer uma ultrassom. Se fizer antes de 2.000, muito possivelmente você não vai ver nada. Quando a gente faz a partir de 2.000, nós já estaremos ali por volta de 6, 7 semanas de gestação. E o principal fator ali, objetivo, é enxergar onde está esse bebê. Se ele está na tuba ou se ele está no útero. E aí é onde a gente consegue prevenir, se caso esse bebê esteja ali na tuba, uma hemorragia, um problema maior para essa mulher. Então, gravem. A partir de 2.000, fiz o beta-HCG, deu 2.000, a partir de 2.000 unidades, a gente precisa já fazer uma ultrassom. Lembrando, se eu fizer uma ultrassom antes de 6 semanas de gestação, não vamos escutar batimento cardíaco. Então, não adianta ir para uma ultrassom antes de 6 semanas, né? E esperar escutar o batimento cardíaco, tá? E isso é muito sério. Por quê? Porque já tive casos, tá? De mulheres que foram fazer ultrassom antes de 6 semanas, ali por volta de... Deixa eu até voltar aqui para vocês. Ali por volta de umas 4 semanas de gestação e só viu o saquinho gestacional, não conseguia ainda nem ver o embrião ali, não tinha batimento cardíaco, que é normal, porém foi indicado para ela uma curetagem. E isso é muito sério. Se ela não estivesse vindo se orientar, né, ela teria ido para uma curetagem e cometido um aborto. Por quê? Porque hoje a bebezinha dela está com 3 anos. Entende? Então, assim, isso é muito sério. A gente precisa saber o que esperar de cada fase gestacional. E batimento cardíaco, a gente só começa a escutar a partir de 6 semanas. Se fizer ultrassom antes disso, a gente não vai escutar batimento cardíaco. Certo? Para isso, então, fez o teste, deu positivo, colhe um beta-HCG quantitativo, para saber a quantidade que eu tenho de beta. Tenho a partir de 2.000, eu vou fazer uma ultrassom para ver onde está localizado esse bebezinho, se ele está na trompa ou se ele está na tuba. Certo? Fiz ultrassom antes de 6 semanas, não espere escutar batimento cardíaco. Isso é o normal. Certo? Para isso, voltamos. Vamos voltar para a nossa aula. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre placenta, né? A placenta é um órgão importantíssimo durante a gestação. E nós, mulheres, a gente tem nós conseguimos, nós temos essa habilidade de criar um órgão durante o processo gestacional. E essa placenta, ela é responsável por nutrir esse bebê durante toda a gestação. É ela quem vai levar toda a parte de oxigenação, quantidade de nutrientes, sangue, tudo via placenta, cordão umbilical e bebê, certo? Então, ela tem uma funcionalidade muito, muito grande. Porém, esse órgão, ele só fica ali, ó, totalmente formadinho a partir de 18 a 20 semanas de gestação. E aí, um alerta muito grande aqui, a gente vai falar melhor sobre isso na aula de pré-natal, mas eu preciso que vocês saibam. A placenta, a pré-eclâmpsia, ela é uma doença da placenta, tá? Isso é muito sério. A pré-eclâmpsia, gravem isso, é uma doença da placenta.
Ah, mas a mãe tem. Ela não faz exercício físico antes, ela tinha uma alimentação ruim, ela tem mais fatores de risco para desenvolver uma hipertensão gestacional, uma diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia. Porém, o que vai determinar mesmo que essa mulher tem uma pré-eclâmpsia é a placenta. Por quê? Porque a pré-eclâmpsia é uma doença da placenta. Por isso que uma mulher que for ter pré-eclâmpsia, que vai realmente desenvolver uma pré-eclâmpsia, ela só vai mostrar os sinais após 20 semanas de gestação. E aí, dito isso, o que é mais importante de se entender aqui é que o rastreio de pré-eclâmpsia é feito no primeiro morfológico, no morfológico do primeiro trimestre. Ali é que a gente olha para o rastreio. Opa, eu preciso pedir um Doppler para rastreio de pré-eclâmpsia no meu morfológico do primeiro trimestre. Por quê? Porque é ali que eu vou saber se essa mulher tem propensão, se ela tem um risco aumentado a desenvolver pré-eclâmpsia, e aí eu vou fazer uma profilaxia, eu vou me antecipar, entrar com a medicação correta, para que essa mulher ou não desenvolva, ou se desenvolver de uma forma muito mais branda. Então, o morfológico do primeiro trimestre, ele é muito importante, meninas, e eu preciso que vocês gravem isso, tá? Precisa olhar para esse fator de risco. O morfológico do primeiro trimestre, ele vai mostrar sobre toda a formação do bebê e se ele tem possibilidade, né, de ter alterações genéticas, mas também vai mostrar esse potencial risco de pré-eclâmpsia para essa mulher, tá? Por quê? Porque se a gente esperar a partir de 20 semanas, que é quando vai começar a dar os sinais, aí o risco está muito aumentado e é muito perigoso para a mulher. Então, a gente precisa fazer uma profilaxia e entender quais são os possíveis sinais, se essa mulher tem ou não a propensão de ter, tá? Uma pré-eclâmpsia. E aí, como eu disse para vocês, nós temos aqui a placenta posterior, que é quando ela está voltada para a coluna da mãe, ela está grudadinha ali na parte de trás do útero, na coluna, ou a placenta anterior, que ela está ligada, ela está implantada na parte da barriga da mãe. Quando nós temos uma placenta anterior, muito provavelmente a gente vai sentir o bebezinho um pouco mais tarde na gestação. Por quê? Porque além da barriga, pele, gordura, útero, a gente tem uma placenta ali. Então, esse bebê ele precisa estar mais forte, ele precisa estar maiorzinho para que a gente sinta de fato ele chutar e mexer. É diferente de que tem uma placenta posterior, que está ali voltada para a coluna. Então, ele tem menos uma camada, então possivelmente vai sentir esse bebezinho mais fácil, tá? Quando que a gente começa a sentir um bebezinho mexer? A partir de 20 semanas de gestação, tá? É claro que existem particularidades, mas na grande maioria das vezes a partir de 20 semanas de gestação. E existem também as questões das placentas prévias, tá? Nós vamos falar também numa aula que nós vamos falar sobre disfuncionalidade das placentas, né, os problemas que podem aparecer nas placentas, mas eu já vou aqui começar a trazer algumas informações para vocês em relação a isso. A placenta prévia é quando ela implanta aqui, pertinho do colo do útero. E a placenta prévia, nós temos aí a placenta marginal, a placenta prévia total, tá? E aí, quando é a placenta prévia total, essa placenta, ela não permite que nós tenhamos um parto normal. Porém, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, tá? Porque eu não quero ninguém aí falando assim, eu tenho placenta prévia, fui diagnosticada agora, pronto, já não posso ter parto normal. Não é bem assim. A gente só fecha um diagnóstico de placenta prévia a partir depois de 32 semanas de gestação. Por que não antes? Porque a placenta ela pode sim ter se implantado ali no colo. Porém, com o crescimento do útero, ela vai subindo. Na grande maioria das vezes é isso que acontece. Ela implanta ali, tá? Quando é uma placenta prévia, né? Ela implanta ali no colo, próximo do colo, e conforme o útero vai crescendo, ela vai subindo, tá? Esse é o esperado. Por isso que antes dessa data gestacional, antes de 32 semanas, não dá para a gente fechar um diagnóstico e falar é placenta prévia e essa mulher não vai poder ter parto normal,
tá bom? Então, a gente precisa esperar esse diagnóstico. Ah, Jennifer, eu tenho aqui uma possível placenta prévia. Eu preciso fazer repouso? Eu preciso não ter relação sexual? Não, tá? Calma. Não é uma patologia onde, ai meu Deus, eu não posso mais me mexer, não posso fazer nada. Não é bem assim, tá bom? Então, se eu tenho uma placenta prévia, eu vou esperar o tempo gestacional para ir acompanhando isso durante a ultrassom, para ver se ela vai subir. Certo? Para isso, ela tem a face materna e a face fetal. A face fetal é a face onde fica grudado o cordão umbilical que vai dar a ligação ali para o bebê. E a face materna é a face que fica pregada, que nida, né? Que cava um buraquinho ali e nida no útero. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho também na aula de primeiros sintomas de gestação, um sangramentozinho rosado chamado de nidação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí, uma coisa que eu quero alertar para vocês sobre essa história de placenta velha. Não existe placenta velha, tá, gente? Entenda o seguinte. Vamos lá, vamos juntar os neurônios. Entenda o seguinte. A placenta é um órgão que a mulher vai gerar, ela vai criar essa placenta durante o período gestacional. Lembra? De até as 20 semanas de gestação, essa placenta vai estar totalmente ok. Eu vou até voltar aqui para vocês olharem bem no meu rosto. Vamos lá. A placenta, ela é um órgão que vai ser gerado para a gestação. Então, o curso dela, é normal que essa placenta ela tenha um início, meio e fim de funcionalidade. É normal, porque afinal, quando o bebê nascer, depois a placenta vai nascer. Certo? Então, é normal que ela tenha um início, meio e fim. É normal que essa placenta vai envelhecer. E a gente não vai ficar olhando para grau placentário, isso não se olha mais. Ai, porque a sua placenta, normalmente isso acontece na ultrassom. Ai, porque a sua placenta está grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. E a gente não olha para isso. O que a gente vai olhar? Para o Doppler, certo? Então, a gente vai olhar sempre para o Doppler. O que é o Doppler? É um exame que durante a ultrassom o médico vai passar o Doppler ali na sua barriga para ver como que está a funcionalidade, o fluxo sanguíneo das suas artérias e das suas veias placentárias. Se a sua placenta está com Doppler bom, está funcionando, está entregando toda essa parte de nutrição para o bebê, de fluxo sanguíneo, ok, vida que segue, tá bom? Então, a gente não olha mais para grau placentário. A gente vai olhar sempre para Doppler. Combinado? Então, não quero ninguém caindo nessa armadilha aí de, ai meu Deus do céu, eu tenho que ir para uma cesariana porque a minha placenta já está grau 3. Eu quero que você olhe para o Doppler, certo? Vamos lá. Seguindo. Então, aqui eu trago para vocês uma imagem. A primeira imagem aqui é a face materna e a segunda imagem é a face fetal do cordão umbilical, certo? Para isso. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre bolsa amniótica. E eu gosto muito de falar sobre bolsa amniótica, porque nas novelas, eu não sei se vocês lembram aí, mas nas novelas, quando a mulher estourava a bolsa, meu Deus, saía todo mundo correndo desesperado, porque o bebê ia nascer. E quem me dera se fosse assim, né? Quem me dera se todos os bebês escorregassem. A gente não ia passar tantas horas aí em trabalho de parto. Mas não é bem assim. Então, a bolsa amniótica, ela é uma película, né? Não é tão frágil assim essa película. Ela é uma película até que espessa, tá? Que mantém o bebezinho ali dentro com o líquido amniótico. Ela tem essa característica de proteção, de envolver, de manter o bebezinho ali dentro, estéreo também. Então, além do tampão mucoso ali no colo, que eu falei para vocês lá no início da aula, a bolsa amniótica, ela tem esse objetivo de manter esse bebezinho mais protegido também. Como eu disse para vocês, ela mantém essa esterilidade, esse líquido amniótico, esse bebezinho todo estéril. Quando nós temos o rompimento dela, nós estamos sujeitas, né, a ter bactérias e fungos entrando, tá bom? Por isso que quando rompe-se, né, quando tem o rompimento da bolsa de líquido amniótico, a gente já entra com o antibiótico de profilaxia. Não precisa ser
Aí você precisa, né, conversar com o obstetra, com o hospital onde você vai, para entender qual é o protocolo que ele entra. Se ele entra com um protocolo de 8 horas após o rompimento da bolsa, ou se após 18 horas, tá? A gente precisa entender qual é o tempo de profilaxia que se entra com o antibiótico. Mas aí, o que eu quero que vocês entendam? Quando a bolsa se rompe, não significa que nós já estamos em trabalho de parto. Significa que vai ter o nascimento, que vai acontecer o trabalho de parto. Mas não que naquele exato momento eu estou em trabalho de parto. A gente vai entender na aula de parto quais são os sinais mesmo de que eu estou em trabalho de parto. E perca de tampão mucoso, bolsa rompida, né, que é a bolsa rota, cólica apenas, não significa que eu estou em trabalho de parto. Então, rompimento de bolsa não significa que eu estou em trabalho de parto. Significa que eu vou entrar em trabalho de parto, ou no mínimo, eu vou precisar induzir um trabalho de parto, certo? Então, a bolsa, ela vai manter o bebezinho ali, e é justamente essa bolsa também que acontece um dos tipos de indução que nós temos, que é o descolamento de membrana. Eu vou até mostrar aqui para vocês essa imagem aqui, que mostra durante o toque nós fazemos ali o descolamento da membrana, e não é o descolamento de placenta, que eu já vi muita gente falando aí, porque eu fui lá no médico para fazer um descolamento de placenta para induzir o trabalho de parto. Gente, não existe isso, tá? A placenta, ela não pode se descolar antes do bebê nascer. Inclusive, isso é uma emergência. Nós também vamos falar sobre isso numa aula chamada Emergências Obstétricas. Então, o descolamento de placenta é uma emergência, e emergência séria, onde a gente precisa correr para o hospital para uma cesariana, tá bom? Agora, o descolamento de membranas é uma forma que nós temos de fazer uma indução. Vai falar melhor sobre isso também na aula de indução. Então, a bolsa, né, ela tá todinha ali e ela tem essa funcionalidade de manter o bebezinho ali dentro de uma cavidade estéreo, né, com o líquido amniótico, com toda essa proteção. E é ela que se rompe durante o trabalho de parto. Pode ou não, existe também os bebezinhos que nascem empelicados, né, que é dentro da bolsa. E aí nós temos o cordão umbilical. O cordão umbilical, gente, eu falo assim, tem muito aqueles mitos, né? Ah, porque o meu bebê estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Meu Deus, eu tenho que ir para uma cesariana. E aí eu quero agora que vocês prestem atenção nisso também, né? E vão aí juntar os neurônios para a gente entender. Vamos lá. Cordão umbilical, primeiro, ele é uma estrutura totalmente espessa e gelatinosa, justamente para que durante a gestação, gente, esse bebê gira, mexe. Vocês sabem, vocês estão aí, vocês estão sentindo. E quem não está sentindo, vai sentir. O bebê, ele chuta, ele mexe, ele gira. Olha, eles fazem o trem aí dentro da barriga. Imagina se esse cordão fosse tão fácil, né, de se romper, ou tão fácil de cortar o fluxo sanguíneo. Então, ele já é feito numa estrutura justamente gelatinosa, gosmenta e espessa, para que não tranque o fluxo sanguíneo. Então, durante a gestação, é comum, mais de 50% dos bebês vão ter cordões enrolados, tá? Seja no pescoço, no braço, no pé, em qualquer parte do corpo. E isso não é uma indicação de cesariana, tá? Eu já tive aí diversos partos onde o bebê nascia com 2, 3, 4 circulares de cordão, e durante o nascimento ali a gente só desenrola e tá tudo certo. Por quê? Pensem comigo, o bebê tá dentro da barriga, cheio de líquido amniótico, e quem manda oxigênio para esse bebê? Placenta via cordão umbilical. O bebê, ele não respira. Ele está ali, ó, basicamente afogado dentro da barriga. Ele não respira por vias aéreas, ele não respira pelo nariz, pulmão. Entende? Ele recebe oxigênio via cordão umbilical. Então, se esse cordão está enrolado, esse bebê não vai ser asfixiado. Ele não vai não receber oxigênio. Entende? Então, tá tudo bem. Tá tudo bem ele ter um cordão enrolado. A grande, mais de 50% dos bebês vão ter
cordão enrolado no pescoço, vão nascer com cordão enrolado no pescoço, e isso não é indicação de cesariana. Como eu disse para vocês, então, ele tem uma estrutura gelatinosa, espessa, justamente para que ele possa ali mexer, brincar com esse cordão, se enrolar nesse cordão, e isso não vai ter problema algum. Dentro desse cordão, nós temos uma veia e duas artérias, que são as carro-chefes ali para entregar nutriente e oxigenação para esse bebê. Olha aqui, essa imagem mostra bem como que é, parece um fio de telefone, né? É muito espesso. Normalmente, a grande maioria das vezes, quem corta o cordão umbilical é o pai, né? O acompanhante, quem tá ali te acompanhando, corta esse cordão umbilical e você vai perceber o quanto é espesso esse cordão umbilical, como é difícil cortar, não é tão fácil assim cortar o cordão umbilical, tá bom? Olha que linda essa imagem, eu acho linda. Aí, como eu disse para vocês, né, o cordão umbilical ele tem uma veia, que é a azulzinha, e duas artérias, que são as vermelhinhas aqui na imagem, tá bom? E toda ligada ali, ó, na placenta que vai pro bebezinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre o líquido amniótico. Líquido amniótico, qual é a diferença dele para o xixi? Porque quando estoura a bolsa, as mulheres ficam desesperadas. Meu Deus, será que é xixi? Será que é bolsa? O que aconteceu? Né? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente identifica. O líquido amniótico, primeiramente, você não tem controle nenhum. O xixi você ainda tenta segurar na hora que, por mais que, ai meu Deus, no final da gestação, eu tô aí, né? Às vezes dou uma tossidinha, uma espirradinha e escapa um xixi, o que não deveria acontecer, né? A gente precisa aí buscar profissionais que ajudem, né, no fortalecimento desse períneo, mas você sente, você consegue trancar, até fazendo xixi, tá? Agora, o líquido amniótico não. É como se fosse uma bexiga que você estoura e puf, cai a água todinha lá dentro, certo? Então, o líquido amniótico, ele tem, primeiro, ele é clarinho, ele não tem cheiro de xixi, ele tem um cheiro mais parecido com o que boa, tá? E você não tem controle sobre ele, ele estoura e cai, tá bom? Ele é trocado dentro da barriga em torno de 24 horas. Então, a cada 24 horas, esse líquido amniótico é trocado. Ah, Jennifer, como assim? É o seu bebezinho, ele ingere o líquido amniótico, ele faz xixi e a placenta faz toda a parte de filtragem e troca desse líquido. Então, inclusive, é uma das coisas que a gente observa na ultrassom é se esse bebê está ingerindo e fazendo xixi, porque aí se isso não está acontecendo, a gente pode estar tendo alguma patologia, a via renal, uretral, né, se o bebê não está fazendo xixi, ou de alguma má formação aqui da região da garganta, da parte esofágica, da parte digestiva do bebê, tá? Então, a gente precisa olhar para isso. E isso é visto na ultrassom. Então, durante 24 horas, esse líquido amniótico vai ser todo trocado, tá bom? E, inclusive, também quando a gente tem as polidramias ou oligodrâmio, o que é isso? Polidramia é quando a gente tem um aumento excessivo de líquido amniótico. E isso muitas vezes está ligado à diabetes gestacional. E a oligodramia, que é a diminuição do líquido amniótico, está muitas vezes relacionada à restrição de crescimento, a uma funcionalidade dessa placenta. Então, a placenta ela não está dando conta de fazer a filtragem, a troca e mandar a quantidade de líquido suficiente para o bebê. E aí também isso vai interferir no crescimento, que é a restrição de crescimento do bebê, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. O que eu quero trazer para vocês aqui também, pontuar, é sobre a questão de quantidade de líquido amniótico, principalmente no final da gestação, tá? Existem muitas informações erradas falando sobre, porque o seu líquido amniótico está muito baixo, você está com pouco líquido amniótico agora no final da gestação, precisa ir para uma cesariana. E aí eu quero que vocês observem aqui, tá? No nosso ponto auge ali da gestação, né, de 28 a 34 semanas, a gente chega a 1.000 ml de litro dentro da barriga, tá bom? E conforme a gente vai passando das 34 caminhando para o final da gestação, esse líquido comumente é normal que ele abaixe, tá? Que ele comece a ficar em quantidades menores, é normal, esse bebê está maior, né? A placenta já está caminhando para o final dela,
O que não pode é zerar, tá? Mas olha a quantidade que diminui, a gente pode chegar ali a 800 ml. Então, é normal que vá se abaixando. Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês não sejam, né, não recebam informações erradas e fiquem desesperadas à toa. Então, final de gestação, é esperado que esse líquido amniótico baixe, tá bom? É esperado que diminua a quantidade de líquido amniótico. Isso é o normal. E isso não indica cesariana, certo? Eu gosto de mostrar aqui para vocês essa nossa pelve óssea. É outra estrutura importantíssima e que sofre várias adaptações durante a gestação. Pensa que aquele bebezinho ele vai crescendo, ele vai encaixando, ele vai mexendo. Todo o seu corpo está se acomodando, se moldando para o trabalho de parto. Afinal, o bebê ele vai passar por essa pelve óssea, tá bom? Então, eu gosto muito de trazer ela. O que eu quero que vocês entendam aqui? Aqui nós temos a parte de cima da pelve, que são os ilíacos superiores, que a gente chama, né? Que é a parte de cima mesmo, esses ossos iniciais. Nós temos o cóccix, que é a parte final lá da coluna. O nosso pubis, que está aqui na frente, que é o capô de fusca, né? Que é comumente chamado aí. E os ilíacos inferiores. E aí, não sei se vocês já ouviram falar que antigamente se falava muito assim: ah, mas se você tem um quadril largo, você é parideira. Se você tem um quadril estreito, você não é parideira. E não existe isso, tá, gente? Por quê? Porque para mim, para gente, para o parto, pouco importa o tamanho desses ossos externos. O que conta para gente é a circunferência, esse buraco aqui, ó, onde o bebê vai passar. É essa circunferência que mostra o caminho é onde o bebê precisa encaixar para passagem, tá? Para passar. Então é isso aqui. Às vezes a gente tem uma ossatura de pelve pequena, mais estreita, mas a circunferência aqui é ótima e o bebê super passa. Às vezes eu tenho uma ossatura até grande, que são as mulheres que têm um quadril mais largo, mas a circunferência é menorzinha. E aí a gente precisa trabalhar mais, liberar mais espaço durante o trabalho de parto para que esse bebê passe, entende? Então, o que conta para a gente é a circunferência. E durante o trabalho de parto, vocês vão ter uma aula sobre isso também, mostrando movimentações, exercícios, que libera espaço para que esse bebê vá descendo e vá passando, tá bom? Então, eu preciso que vocês olhem e lembrem disso aqui. Isso aqui precisa estar gravado na cabeça de vocês. Porque é isso aqui, tá? Que é a dinâmica do trabalho de parto. É essa ossatura que a gente precisa trabalhar durante o trabalho de parto, mexer, fazer posições que auxiliem a dar espaço para esse bebê descer. E aqui nós temos o nosso assoalho pélvico, a nossa redinha muscular. É como se fosse uma calcinha mesmo, uma redinha que veste ali toda essa parte da nossa pelve, né, com músculos. E aí nós temos aqui de trás para frente, né? Vamos lá, o orifício anal, vaginal e uretral. O bebê sai pelo edifício vaginal. Gravem isso, vaginal. Então, essa musculatura toda aqui, ela precisa ser fortalecida durante a gestação, na verdade, durante toda a nossa vida, se a gente parar para analisar. Primeiro, porque ela é que sustenta todos os órgãos pélvicos, né? Nossa bexiga, intestino, uma proporção do intestino é pélvico, né? O nosso útero. Então, ela sustenta tudo isso aí para que fique ali no lugarzinho. Quem já ouviu falar aí das cirurgias, né? Que precisam ser feitas, colocadas redinhas ali, para que a mulher não perca, né? Não saia os órgãos ali via vagina, tá? Então, isso é muito sério. A gente precisa fortalecer esse períneo para que sustente esses órgãos e que na hora do trabalho de parto, é justamente ali uma das musculaturas mais utilizadas no trabalho de parto é o nosso períneo, para empurrar esse bebê para que ele saia. E então a gente precisa conseguir sentir e fortalecer esse períneo.
Por quê? Primeiro, fortalecer porque eu vou empurrar esse bebê e sentir, saber entender esse períneo, porque na hora que a contração vem, a tendência que nós temos é contrair tudo, é segurar tudo, né? Deixar tudo contraído, porque vem a dor e a gente parece que quer segurar essa dor. E o correto seria a gente relaxar, respirar e relaxar essa musculatura, para que esse bebê ele venha, ó, passando, amolecendo e passando por esse, criando espaço e passando por essa musculatura, tá bom? Inclusive, tem um exame que a gente faz, que quando você coloca ali o sensorzinho na vagina da mulher, ali no períneo, e a hora que essa mulher fecha, contrai tudo aqui em cima, contrai lá embaixo também. Então, na hora do trabalho de parto, pensa comigo, o útero está empurrando esse bebê e você está segurando essa musculatura, isso não funciona, não dinamiza, não deixa o bebê descer, dificulta o trabalho de parto acontecer, tarda muito. Então, quanto mais relaxada, quanto mais você deixar essa musculatura tranquila, né, na hora que vem a contração, eu respiro e solto esse ar para que essa musculatura ela crie espaço, ela seja relaxada para que esse bebê desça. Gente, olha, isso é muito, muito importante. Isso facilita muito o trabalho de parto e ajuda. Você entra num consenso com o seu corpo, você vai junto com o seu corpo. Por isso que a gente fala tanto que a contração ela é um mergulho, né? Ela é uma onda que vem, você mergulha e vai junto. Por quê? Porque na hora que ela vem, você não vai contra ela segurando tudo. Você vai junto com ela, soltando tudo e relaxando esse perinho para esse bebê descer. Certo? Dúvidas até aqui? Nós não vamos entrar nessa parte ainda. Então, o que eu queria trazer para vocês era isso hoje. É uma aula recheada de informações. Eu peço para que vocês anotem o máximo de informações dessa aula, tá bom? Porque a partir daí nós vamos desenvolver vários outros pensamentos e informações para que vocês coloquem em prática, viu? Eu espero que vocês tenham gostado e agregado muito aí no conhecimento de vocês. Um beijo e até a próxima aula.